Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero desejar um feliz Dia das Crianças para todas e todos vocês. E, para homenagear todos e todas, a história de hoje é sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança que vai de 0 a 12 anos e meio de idade e os adolescentes que vão de 12 anos e meio a 18 anos de idade. E em alguns casos previstos pelo ECA, adolescente vai de 12 anos e meio a 21 anos de idade. Vamos conhecer a história de hoje? Era uma vez, a história vai começar, todos bem quietinhos para estar escutar. Na época em que os avós dos nossos avós eram crianças, não existiam leis que protegiam as crianças e, mesmo existindo os direitos humanos fundamentais, as crianças não eram inseridas dentro desses direitos fundamentais. Quando uma criança se envolvia em algum problema ou eram abandonadas e ficavam sem casas e ficavam perambulando pelas ruas ou cometendo algum ato ilícito, essas crianças eram tratadas como problemas. Elas eram retiradas da sociedade e isoladas ou até mesmo presas em cadeias junto com outros adultos. As crianças também eram colocadas em colégios internos, em orfanatos que se chamavam Casas dos Rejeitados. Elas não tinham um final muito legal. Alguns anos se passaram e o Brasil passou a ser governado por militares. Esse período em que o Brasil foi governado por militares ficou conhecido como ditadura militar. E na ditadura militar, os militares desenvolveram uma fundação, pois eles perceberam que as crianças e os adolescentes deveriam ter algum encaminhamento, pois não davam para elas simplesmente serem tiradas ali da sociedade e colocadas e confinadas em algum lugar como se o problema não existisse. Então, a questão das crianças no Brasil, na época da ditadura militar, deixou de ser um problema e começou a ser caso de polícia. Então, os militares desenvolveram uma fundação estadual do bem-estar do menor, que ficou conhecido como FEBEM. A FEBEM e outras instituições compostas pelo bem-estar do menor era uma espécie de instituições que pareciam prisões, só que ao invés de ter adultos lá dentro, tinham outras crianças e outros adolescentes. Porém, um dia, as crianças e os adolescentes começaram a reclamar dos tratamentos que eles estavam tendo lá dentro. E precisou vir até pessoas de outros países para poder averiguar o que realmente acontecia dentro das FEBEMs. E a Organização Nacional das Nações Unidas abriu até uma CPI, que ficou muito conhecida na época, a CPI do menor, para averiguar como que os militares, na ditadura militar, tratavam as crianças que estavam nas ruas, que não tinham família, que se envolviam em problemas ou até mesmo que cometiam algum ato ilícito. E descobriu que os militares tratavam essas crianças sem muita dignidade. Então, a ONU, a Organização
das Nações Unidas, junto com crianças de várias escolas diferentes, junto com professores, junto com sindicatos, com pastorais, com as igrejas, e uma porção de gente se juntaram e começaram a escrever um documento. Nesse documento, eles escreviam como eles achavam que as crianças e os adolescentes deveriam ser tratados. E eles tiveram uma ideia. Pensaram, que tal se esse documento virasse lei? Mas, para esse documento virar lei, eles teriam que aprovar esse documento escrito em parceria com crianças, adolescentes, pastorais, sindicatos, ativistas, professores, estudantes e etc. Teria que ser aprovado no Congresso Nacional. E, para ser aprovado, teria que ter muitos votos de sim, que deveria virar uma espécie de lei. Mas, para ter votos sim lá no Congresso Nacional, eles precisaram fazer uma plenária onde as crianças estariam presentes. E não é que eles conseguiram? Com a ajuda da ONU, da Unicef e de uma par de gente, eles abriram no Congresso Nacional um lugar chamado Plenarinha, onde as crianças e os adolescentes deveriam ir no dia da votação desse documento para votar que sim. E não é que eles conseguiram? No dia 13 de julho de 1990, o Congresso Nacional aprovou, junto com milhares de votos de sim da plenarinha e de outras instituições e de várias pessoas da comunidade civil, eles aprovaram o documento redigido pela comunidade. E o documento ficou conhecido ao que a gente conhece hoje por Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente previa também que considerava que as crianças eram sujeitos em desenvolvimento e eles tinham direitos e deveres junto à sociedade. E, caso cometesse algum ato ilícito ou se envolvesse em algum problema, ou até se perdesse a casa, se morassem na rua, se não tivesse para onde ir, seja qualquer problema em que crianças e adolescentes se envolviam, eles deveriam ser tratados como pessoas dignas de direito, pessoas que têm o direito à socialização, à educação e um monte de outros direitos. E o ECA também previa, e ele virou lei, e essa lei precisa ser cumprida, que é dever da família, do Estado e de toda a comunidade que a criança tenha direito garantido à vida, à saúde, à alimentação equilibrada, à educação gratuita e de qualidade, ao lazer, à profissionalização, à cultura, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à liberdade, direito à convivência familiar e social e comunitária, proteção contra todas as formas de negligência, que a criança tem o direito, e o adolescente também, a proteção contra a exploração sexual, contra a exploração do trabalho infantil, contra a proteção contra todas as formas de negligência e violência. As crianças, além de terem todos esses direitos e deveres, foram consideradas sujeitos de direito dentro da sociedade, sujeitos onde os direitos e os deveres das crianças deveriam ter prioridade. E o ECA trouxe para toda a comunidade, para toda a população brasileira, que respeitar,
crianças e adolescentes só faz construir um Brasil melhor. E por hoje, a nossa história fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.